Muito boa noite, personal. 8 horas em ponto, horário da nossa quarta live de aquecimento para o nosso evento que ocorrerá mais uma vez no dia 16 de março, quinta-feira, às 8h30 da noite. E a gente está aqui para falar também de um tema muito interessante hoje, que é como criar programas de treinamentos personalizados, já que nós somos personagens, que atendam às necessidades e os objetivos específicos de cada cliente. Então, hoje a gente vai falar disso, como montar um treino ideal para esse seu cliente, de acordo com o que ele quer, que são os objetivos, e de acordo com o que ele precisa, que são as suas necessidades. Nem sempre o que ele precisa é o que ele quer, e nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso e analisar os principais pontos. E mais uma vez, definindo aqui, mais uma vez, que esses treinos sejam personalizados e individualizados. Vamos deixar isso bem registrado. Por quê? Justamente para que não seja aquele treino genérico, aquele treino que você, se tem uma base fraca, falando mais uma vez dos alicerces que te aproximam dos 10 mil por mês, se você tem essa base de prescrição fraca, você acaba replicando tudo meio que sem critério. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, da importância de você ter um critério específico para cada cliente seu de personal. Então, personal, mais um minutinho só, esperar o pessoal entrar na live aí. Quinta-feira, semana de trabalho aí já quase no final. Para quem trabalha final de semana, ela está no meio. Eu que trabalho só até sexta, amanhã é meu último dia da semana. De vez em quando eu dou uma aula online no final de semana também, mas aí é de vez em quando. A minha carga horária mesmo eu deixo compactado de segunda a sexta. Então, 10 segundinhos e a gente já começa a falar sobre isso, tá? Mais uma vez, como criar programas de treinamento personalizados que atendam às necessidades e os objetivos específicos do seu cliente de personal. Então, vamos lá, personal, começando, quando a gente fala estratégias, programas personalizados, obviamente que o personal já deixa nítido essa definição. Personalizado é algo individualizado. Quando você tem o seu serviço, quando você presta esse serviço de personal trainer, não é só porque você está treinando um cliente, mas é porque você deve atender às necessidades e os objetivos daquele cliente de maneira personalizada. Como assim, Jorge? Sim, não necessariamente dois clientes que tenham o mesmo objetivo vão realizar treinos similares ou treinos iguais. Por quê? Porque no momento da prescrição existem diversas variáveis que farão com que você direcione, selecione uma melhor divisão de treino para uma melhor seleção de exercícios para outro, uma intensificação com um método específico, mas tudo dependendo do nível de treino de cada cliente seu. Ou seja, se você pensa em um treino personalizado, você tem que individualizar esse treino para as necessidades daquele seu cliente, ou seja, para as características principais que aquele seu cliente de personal tem. Então, você deve contemplá-las para que você entregue resultados para esse seu cliente de personal. Então, quando a gente fala de treinamento individualizado, a gente tem que pensar logo na primeira lei do treinamento desportivo, uma das 6 ou 7 leis, dependendo do que é o princípio, dependendo da literatura que você adote como principal. Mas a primeira e a mais importante é o princípio da individualidade biológica. Mais uma vez, princípio da individualidade biológica. O que ela diz, Jorge? Ela diz o seguinte: os seres humanos são muito parecidos, mas também são muito diferentes. Como assim, Jorge? Parecidos? Sim, todo mundo teoricamente nasce com 2 braços,
duas pernas, o sistema respiratório é igual, o digestório também, nós temos os mesmos órgãos, nós enxergamos, todos nós, a maioria, né, de nós, obviamente, sem generalizar, poderemos fazer atividade física, poderemos sofrer um estilo de treinamento. Então, assim, todos nós podemos ser expostos à mesma intensidade de treino, porém, pela individualidade biológica, pode ser que para o mesmo treino, pessoas diferentes respondam de maneira diferente. Se não, era só a gente padronizar um treino que funcionou para alguém e falar, ó, isso aqui funciona, replica aí para todo mundo, como era antigamente nas academias. Obviamente eu não vivi nessa época. Eu nasci no ano de 87, ou seja, você agora já sabe a minha idade. E meu aniversário, já vou contar até um segredo para vocês, é no dia do nosso evento. Eu completo 36 anos no dia 16 de março. Então, muita alegria de poder estar realizando esse evento no dia do meu aniversário. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu não sou tão velho assim, e então eu não vivenciei essa fase. Mas um professor meu lá da UFRJ dizia que quando você chegava nas academias, você tinha o treino da semana na parede. Então, todo aluno que chegasse à academia olhava lá o que ele tinha que fazer, qual era o treino da semana ou o treino do dia, e realizava. Independente se era iniciante, se era intermediário, se era avançado, obviamente fazia alguns ajustes em relação à sobrecarga, enfim. Porém, era um treino padrão. Então, o princípio da individualidade biológica, quero que você repita esse termo personal, apesar dele parecer um trava-línguas, ele é importantíssimo para que você comece a considerá-lo para o momento da prescrição. Individualidade biológica, ou seja, dessa maneira, todos os clientes que realizassem aquele treino padrão deveriam ter o mesmo resultado. E por que não tem? Porque, mesmo parecidos, como diz esse princípio, nós somos diferentes. Pessoas reagem de maneira diferente ao mesmo estímulo, ao mesmo medicamento, ao mesmo programa de alimentação. Então, dessa maneira, não é interessante que você generalize para todos os seus clientes o mesmo treino, a mesma prescrição, seja ela de força, de resistência aeróbica, de flexibilidade, algum treinamento para alguma capacidade física específica, do alto rendimento, ou capacidade motor, enfim. Você tem que direcionar aquele treino para aquele cliente específico. Por exemplo, falando em capacidade motora, ou então capacidades que compõem a performance, além da força, flexibilidade e resistência, você também tem agilidade, velocidade, impulsão, enfim. Hoje, por exemplo, no futebol, é sabido que jogadores que tenham posições diferentes treinam de maneira específica os fundamentos de cada posição. Então, o treino físico do zagueiro pode ser um pouco diferente do treino físico do lateral, que é diferente do treino físico do atacante. Por quê? Porque eles realizam funções diferentes durante o jogo. O lateral ele corre mais, ele vai e volta, o zagueiro ele estagna mais, o atacante pode ser às vezes um momento de explosão, então talvez a potência para ele seja muito interessante. Enfim, você, mesmo sendo todos eles jogadores, você tem um treino específico para cada um deles. Então, por que os seus clientes de personal teriam que fazer o mesmo treino? Mais uma vez, personal, você tem que individualizar a sua prescrição para que seu cliente tenha resultados. A gente sabe que os resultados do seu cliente farão com que, juntamente com um excelente atendimento e com uma hora-aula muito boa, como a gente aprendeu na primeira, na segunda e na terceira live, você vai ficar muito próximo do faturamento de R$10.000 por mês. Eu digo próximo no sentido de você, no mínimo, você vai atingir esse faturamento. E quiçá ultrapassá-lo, que é o seu objetivo e é o meu objetivo com esse conteúdo que eu estou te passando hoje. Eu quero que você ganhe muito mais de 10 mil por mês. Então, a gente sabe que para um mesmo estímulo de treino, como alguns estudos mostram, pessoas similares que foram agrupadas lá em uma amostra, elas podem ter resultados diferentes. Ou seja, tem gente que, dependendo da metodologia do estudo, ela não responde àquele estímulo. De 10 pessoas, por exemplo, 9 respondem super bem e um, realizando aquela mesma carga, aquela mesma sobrecarga de treino, ele não tem resultado. Esse cara é conhecido como non-responder, ou seja, coitado dele. Geneticamente ele tem alguma questão
que ao sofrer um estímulo similar aos demais participantes, ele não teve o mesmo resultado. Pessoal, veja bem, até esses estudos mesmo, eles fazem uma média da amostra, quando você quer analisar o resultado, até porque vai ter gente que é conhecido como responder, aquele cara que realmente tem um excelente resultado, uma galera que tenha um resultado médio e, como eu falei, tem gente que não vai ter resultado, todos eles sofrendo o mesmo treino, o mesmo estímulo, conduzindo, sendo feita a mesma metodologia, conduzida para todos de maneira igual, e eles vão responder de maneira diferente. Então, por que você, ao imaginar que usar um treino com um cliente seu que funcionou muito bem, vai ser o mesmo resultado em outro cliente? Às vezes até parecido, às vezes não. Não, pessoal, isso é errado. Vamos então adequar a nossa prescrição para cada um dos nossos clientes. Então, o mais importante é essa prescrição sendo feita de maneira específica. Por quê? Porque o treino aleatório, mesmo que você use, não, vou prescrever aqui um treino para o João, mas vamos lá, como a gente brincou naquele dia, cadeira adutora puxada, não, às vezes o João já pode fazer coisas um pouco mais intensas, ou não. Então não é só diferenciar, esse é o treino do João, esse é o treino do Paulo, esse é o treino do Francisco. Não, esse é o treino do João, porque o João precisa disso, disso, disso. Esse é o treino do Francisco, porque o Francisco vem X vezes na semana e a maior necessidade dele é essa. Então, você tem que direcionar. Evite o treino de maneira aleatória. Então, quando a gente fala de prescrição específica e individualizada para cada cliente seu, a gente tem 3 pontos que a gente tem que citar no momento da prescrição. O primeiro é contemplar o objetivo que aquele seu cliente quer com a sua prescrição. Não adianta ele falar que quer emagrecer e você montar um treino voltado para a performance de um esporte específico, porque o cliente seu emagreceu fazendo isso. Às vezes o cara não vai levar jeito para fazer, às vezes o exercício está inadequado, enfim. Então, veja bem o objetivo que esse seu cliente tem para que você prescreva cada uma dessas valências físicas ou pilares do condicionamento físico de maneira, mais uma vez, específica para o objetivo que ele precisa. Se o cara quer hipertrofia, um percentual, se a gente for analisar as 3 principais valências ou pilares que a gente consegue controlar dentro de uma academia ou dentro de um estúdio, ao ar livre, dentro da casa do cliente, seria a força, a resistência aeróbica e a flexibilidade. Se o cara quer hipertrofia, se a gente for pensar em 100% e a gente for distribuir de maneira percentual, mais da metade da divisão ou do volume de treino tem que ser ligado ao treino de força, porque é o que tem melhor resposta para adaptação muscular no sentido de hipertrofia. Não adianta colocar o cara para ficar fazendo aeróbico ou mais da metade do treino dele ser voltado para a flexibilidade, que você não vai contemplar o objetivo principal que ele quer. Então, quando a gente fala de pontos específicos dessa individualização da prescrição do seu treino, dessas 3 principais valências, você tem que contemplar o objetivo principal daquele cliente e entender, dentro desse objetivo, quais valências ou quais pilares do condicionamento se encaixam melhor para o que ele tanto precisa. Talvez um indivíduo que queira saúde tenha esses 3 pilares mais equilibrados. Por quê? Porque ele tem que ter níveis de força e potência aceitáveis, assim como a massa muscular. Ele tem que ser um cara resistente no sentido de aguentar fazer as atividades dele durante o dia, subir, descer, caminhar, às vezes até correr com o cachorro dele, enfim, brincar com seus filhos, e flexibilidade. Ele tem que ter mobilidade para alcançar as coisas em cima de um armário, para amarrar os sapatos, enfim. Nesse caso, quando a gente pensa em saúde, talvez uma distribuição equilibrada dessas valências ou desses pilares seja recomendável. Para o cliente que quer emagrecer, não. É mais interessante que ele otimize o treino aeróbico, o treino cardiorrespiratório e que ele também faça bastante força para otimizar o gasto calórico. A flexibilidade tem, mas fica um pouco mais em terceiro plano. Em primeiro plano, uma aptidão cardiorrespiratória, segundo, força, terceiro, flexibilidade. Então, pessoal, entenda
saiba qual o objetivo que seu cliente quer, para você poder direcionar as valências com os percentuais adequados para o objetivo que ele tanto precisa. E o segundo ponto é o nível de treino dele e o histórico de treino dele. Como assim, Jorge? Aí será mais ligado às necessidades desse seu cliente. Primeiro a gente falou de objetivos e agora a gente vai falar de necessidades. Ou seja, se ele é um cliente que você julga ser iniciante, você necessariamente tem que passar uma rotina, um volume, selecionar exercícios compatíveis a pessoas que estão iniciando no treinamento, seja ele de força, seja ele cardiorrespiratório, seja de flexibilidade. Você não já vai sair abraçando o mundo e passando coisas muito complexas para esse cara que ainda está se adaptando aos estímulos de treino, estímulos musculares, estímulos cardiorrespiratórios, estímulos também ligados à articulação, enfim. Você tem que entender a real necessidade de treino que ele precisa, não só a classificação. Ah, ele é iniciante, tudo bem. Todo cliente iniciante é igual? Não. Existem iniciantes que estão começando agora e iniciantes em transição para intermediário. Então, por isso que é importante você entender também o histórico de treino desse seu cliente. O que ele vinha fazendo antes? Quais exercícios já fazem ou fizeram parte do treino dele? Ele já treina com algum métodozinho de treino? Qual é a frequência semanal? Que tipo de estímulo você, às vezes não você, ele pode vir de outro professor ou de outra academia, enfim, que tipo de estímulo ele vinha fazendo antes de te encontrar. Então, não só enquadrá-lo em um nível de treino, para você poder entender a real necessidade dele, mas entender também o que ele vinha fazendo, para você progredir a partir dali. Mas você realmente se dando conta de que aquilo que ele estava fazendo, ele estava fazendo bem. Porque eu posso ter um treino perfeito, um treino avançado prescrito, muito mal realizado. Ou seja, está lá só prescrito, mas não quer dizer que eu fiz. Então é importante também não classificá-lo somente no nível, mas também entender o seu histórico de treino. E o terceiro ponto específico para a prescrição de treino desse indivíduo, para que ele seja, mais uma vez, individualizado, para que ele seja personalizado, é você entender a frequência semanal que esse seu cliente tem para treinar. Qual a disponibilidade de dias na semana e de horário também ele se coloca, né? Ele te oferece para que você faça a prescrição do treino dele. Então não adianta eu montar para um aluno talvez avançado, um treino ABCDE, se ele falar para mim, Jorge, eu sou avançado, eu sou treinado, mas a minha rotina hoje não está muito legal, está meio cheia, então eu quero vir 3 vezes na semana. Tudo aquele treino que eu montei, que eu planejei, ele vai por água abaixo, porque eu não respeitei um ponto específico para a prescrição do treino desse cliente, que é a frequência semanal. E veja bem, essa frequência semanal, de acordo também, como a gente viu, com os objetivos dele. É um cara que quer emagrecimento e vem 3 vezes na semana, de que maneira eu vou distribuir essas valências? Então é pensando em todas as 3 principais valências para praticantes recreacionais, de academia, em casa, na rua, enfim. Essas 3 valências você controla super bem em qualquer um desses ambientes. Então, entenda a frequência semanal desse seu cliente para que você comece a desenhar o treino dele, planejar. Senão, o que você planejar vai por água abaixo. Especialmente também, lembra quando a gente falou da questão da garantia condicional? Se ele também não treinar, não, vou vir 4 vezes, pode contar, o cara vem 2, vem 3, vem 1, aquele teu planejamento está para 4 vezes na semana. Por quê? Porque não consta só a musculação, consta outras valências. E dependendo do indivíduo, ele pode ter um dia específico só de corrida e um dia específico de alongamento e força. Ou então um dia de força e cardiorrespiratório e um dia só de alongamento, que ele vai fazer sozinho. Enfim, essa falta, essa redução da frequência semanal dele, né, não estando de acordo com o que ele te informou, ela vai pesar na hora da sua prescrição individualizada. Então, às vezes eu posso ter até 2 indivíduos muito parecidos, que treinavam juntos. Só que um fala para você, Jorge, agora a gente
você fazia uma aula em dupla com treino padrão para os dois, porque os dois conseguiam, a gente vai falar das modalidades depois, mas vamos dizer que eles conseguiam executar bem o treino, ambos, e tinham bons resultados, até similares. Só que um fala, cara, agora eu vou ter que sair da terça-feira, agora eu só vou poder ficar segunda, terça e quinta, e o outro continua lá os 3 dias, né, os 2 dias, enfim. Vamos dizer que um tenha ficado só 3, outro 2, você vai ter que direcionar, talvez, um treino para aquele volume específico, para a frequência semanal desse seu cliente. Então, mais uma vez, não deixe de levar em consideração a frequência semanal. Então, começando agora, destrinchando cada um desses 3 pontos específicos da prescrição, vamos falar dos objetivos desse seu cliente, que no meu roteiro consta que esses objetivos você descobre em que momento? No momento do fechamento. É na hora que aquele cliente senta lá para conversar com você e você ouve. Tudo bem? A Grazi entrou aí. Tudo bem, Grazi? Me diga, quais são os seus objetivos? Aí ela fala, Jorge, eu queria emagrecer. Então a partir do emagrecimento eu vou entender quais pilares, né, do condicionamento, ou quais valências físicas eu vou utilizar na prescrição da Grazi. Ponto. Então eu já tenho um norte. O treino para ela é um treino voltado para essas valências com esses percentuais. Então, mais uma vez, quando a gente fala em objetivos e pilares do condicionamento ou valências físicas, a gente tem que entender que são coisas diferentes. Objetivo é um objetivo macro e pilares são valências físicas específicas. Por quê? Senão, o objetivo do emagrecimento seria sempre aeróbico. E não. A literatura mostra que a combinação do aeróbico com a força potencializa muito o emagrecimento. Você só tem que entender em que frequência você vai prescrever cada um deles. Então, dentro desses 3 pilares, força, resistência cardiorrespiratória, ou aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade, você não pode negligenciar nenhum do treino dele. Assim como, olha só que coisa legal, coisa específica, eu tenho um cliente agora que ele corre bastante, outdoor, né? Então aquele cara que vai na raça mesmo, né? Aquele cara que corre na esteira, que é um pouquinho mais tranquilo e confortável, ele corre na rua de manhã cedo, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda já é correr. E eu entendo que para o melhor trabalho de condicionamento, para que ele otimize esse condicionamento físico dele, o treino aeróbico específico é importante, é até o mais importante. E o treino de força que a gente faz é o que vai dar suporte para que ele renda melhor no treino aeróbico, no treino cardio, e também previna certas lesões, porque a musculatura dele forte, potente e resistente, ela aguenta uma sobrecarga maior de treino. Vai que ele aumenta 1 km por treino, isso daí faz diferença. Você acha que não? Pergunta para alguém que correu 5 km, se está cansado, se ele correria mais 1 kmzinho. Falaria, cara, não está dando, então não, vamos tentar. Então, se você já vai tentar aumentar o volume de treino dele, é interessante que você deixe aquele cara com níveis de condicionamento de força compatíveis. Porém, a gente tem a flexibilidade ainda. E sabe o que acontece quando eu alongo ele? Ele fala assim, cara, Jorge, a melhor parte do treino. Eu adoro o alongamento. Imagina se, pensando somente no objetivo principal dele, que é o treino para corrida, eu não contemplasse a flexibilidade. Também por outras questões de relaxamento, de volta à calma, de melhora de mobilidade, de amplitude, enfim. Outros pontos também, como prevenção, né? Evitar algum tipo de estiramento muscular com um movimento muito encurtado, enfim. Porém, vai que eu negligencie. Não, Paulo, vamos fazer mesmo aqui, a força e o cardio e o alongamento, quando a gente faz. Eu estaria deixando de atender uma coisa que o meu cliente gosta. E quando a gente fala em personal trainer, o cliente de personal, ele é diferente do atleta. O atleta precisa daquilo. O personal, ele pode opinar. Ele pode falar assim, Jorge, eu gosto muito de alongamento. Cara, dedica um tempinho do seu treino para mim, de alongamento, e está pagando. Você quer que aquele cliente renove.
Se você só passar o que ele, não é que ele não gosta, mas assim, se você deixar de prescrever o que ele gosta de fazer, por exemplo, cara, eu adoro fazer a cadeira adutora, olha a cadeira adutora de novo aí. Eu gosto de cadeira adutora, tá, gente? Eu não sou preconceituoso, não. Eu acho que todo exercício da musculação é importante. Você só tem que usar da maneira certa para a pessoa certa. Tem pessoas que talvez não tenham assim, benefícios em fazer em determinada fase do treino. Aí você pode descartar. Agora, dizer que é ruim não é. Nenhum exercício é ruim, desde que seja bem prescrito para um objetivo específico. Então, voltando, se a pessoa gosta de cadeira adutora e eu falo, não serve para nada, para com isso, eu sou um cara modinha, eu estou tirando uma coisa que o meu cliente gosta. E se o treino ficar maçante para ele, ele vai falar, cara, um abraço, quem prescreve cadeira adutora que eu quero contratar agora? Eu já não quero mais o Jorge, estou falando que eu gosto e ele não quer passar. Então, quando você tem um cliente de personal, além do percentual de prescrição do que ele precisa de acordo com os objetivos e com as necessidades, você tem que também contemplar o que ele gosta de fazer, tá? Mas hoje o tema dessa live não é especificamente isso, então eu não vou me estender nesse conteúdo. Então, mais uma vez, falando dos objetivos que a gente sabe muito bem, são o emagrecimento, a hipertrofia, a performance e a saúde. Nessa ordem, na ordem que você quiser, depende do cliente que vá parar nas suas mãos. Então, é interessante mais uma vez que você direcione o percentual de valência física para aquele objetivo daquele cliente. Ele pode falar assim, Jorge, eu quero emagrecer, mas eu também quero saúde. Aí você vai perguntar para ele lá na anamnese, ordene para mim os seus objetivos, né, na ordem de maior importância. Tá, emagrecimento, saúde. Então, eu sei que se ele prioriza o emagrecimento, se eu também vejo que para ele é melhor o emagrecimento, eu vou priorizar a distribuição percentual dos pilares para o emagrecimento. Mais uma vez, quais são os pilares? Força, resistência cardiorrespiratória e flexibilidade. Então, vamos entender melhor cada um desses percentuais. Então, de acordo, obviamente, com cada objetivo. Então, vamos lá. Por emagrecimento, falando em treino cardiorrespiratório, treino de força e de flexibilidade, a gente tem que, pelo menos, 40% a 50% do treino desse indivíduo. Para o indivíduo que quer emagrecimento, tem que ser o treino cardiorrespiratório, que a gente sabe que metabolicamente e fisiologicamente favorecem uma maior redução de gordura. Não vem ao caso a gente falar isso hoje. Então, se o seu cliente ele visa o emagrecimento, pelo menos 40% a 50% da prescrição do seu treino tem que ser aeróbico. Aí sabe o que você pode fazer? Vamos treinar musculação comigo, porque o pessoal está aqui para dar a musculação, que é mais difícil. E depois você corre aí. Você nem prescreveu o treino aeróbico dele. Depois você faz meia hora, vai lá. Aí você vai embora para dar aula em outro lugar e o cara vai embora também. Aí o cara não teve resultado. Mas ele falou, não, eu faço. Aí você pega lá na sua tabela de comparação da garantia e fala, cara, como assim? Ele não está tendo resultado. Principalmente o resultado que ele queria. Ele aumentou força, beleza, mas porra, não está emagrecendo. Então, use o tempo do trabalho com ele para treinar de maneira assertiva o treino cardiorrespiratório. Você pode começar com 10 minutos, fazer um trabalho de força, voltar, enfim, distribui da maneira mais conveniente, especialmente de acordo com a frequência semanal dele. Então, não deixe de não negligencie a principal valência física para aquele objetivo. Então, para o emagrecimento, a gente tem 40% a 50% de prescrição do treino sendo treino cardio, de 30% a 40% sendo treino de força para otimizar o gasto calórico e de 10% a 20% a prescrição de flexibilidade, para que você também tenha um trabalho de relaxamento e de contato mais direto com aquele seu cliente. A hora que você coloca a mão nele, a hora que você alonga, coisas que ele talvez não conseguisse fazer sozinho. Então, a distribuição para o emagrecimento é 40% a 50% cardio, 30% a 40% força e 10% a 20% flexibilidade. Falando agora do objetivo de hipertrofia, a gente já muda um pouquinho esse parâmetro. Ou seja, para hipertrofia é interessante que você tenha um direcionamento de treino voltado para a força. Jorge, se eu fizer cardio ou hipertrofia ou não, dependendo do protocolo, sim. Protocolo em HIIT e em bicicleta tem mostrado hipertrofia. Por quê? Porque os estímulos, a duração e a intensidade são similares ao estímulo do treino de musculação. Ponto. Aquele cara que fala, vou fazer meia hora de escada, vou ganhar glúteo.
cara, você aumenta a sua resistência muscular. Agora, a sinalização de hipertrofia é diferente. Então, se o seu cliente quer hipertrofia muscular, 60% a 70% do treino dele tem que ser direcionado para força. Treino de força, de hipertrofia, de musculação, crossfit, enfim, o que você quiser passar para ele. Então a sobrecarga ela é importante para esse cliente. 20% a 30% do objetivo da distribuição do pilar é treinamento cardiorrespiratório. Por quê? A gente sabe que metabolicamente o cliente ativo no treino cardio potencializa um ganho de massa muscular de maneira mais limpa, sem acúmulo de gordura. Porque se você vai pesar o cara lá, ele vai falar, ó, tu aumentou 5 quilos, pô, monstrão. Aí quando você vai ver 3 de músculo e 2 de gordura. Por quê? Ele não está controlando a alimentação dele. Porque ele ouviu dizer que ele tem que comer para crescer. E 0 cardio. Então esse resultado de 5 quilos não são 5 quilos de músculo. São 5 quilos de peso. Então, oriente seu cliente, mesmo que ele queira hipertrofia, para que ele faça treino aeróbico, treino cardiorrespiratório. E de 10% a 20% vai ser de flexibilidade, mais uma vez, o contato personal-cliente e também melhora de padrão articular, aumento da amplitude articular, que ele também consegue ganhar isso na força. Por isso que só 10% a 20% de flexibilidade para o objetivo de hipertrofia. E falando em saúde, como eu falei agora no início da live, esses objetivos, esses pilares, o objetivo de saúde, desculpa, essas valências desses pilares, eles já se equilibram mais. Então, dependendo do seu cliente, pode ser que seja 30% a 40% de prescrição de força, 30% a 40% de prescrição cardiorrespiratória e de 20% a 30% de prescrição de flexibilidade. Você veja que as valências, os pilares de condicionamento, eles já estão mais equilibrados. Por quê? Porque o cara quer saúde. E quem quer saúde, quer músculo, quer estar flexível e quer estar saudável em termos de gordura corporal. Então pode ser que um cliente seja 30% força, 40% cardio. O outro seja 40% força e 30% cardio. Vai depender do cliente que você tem nas mãos e do nível que ele se encontra. Pensa bem, você tem que direcionar, individualizar e especificar a sua prescrição para aquele cliente. Ele é seu cliente personal. O treino tem que ser personalizado. Então, avalie o cliente que você tem na mão, mais uma vez, e direcione essas valências físicas, o percentual. E falando no último objetivo, que é a performance, a gente tem que, para a grande maioria dos esportes, Jorge, como assim performance esporte? Tem cliente seu que corre, tem cliente seu que quer jogar o futebolzinho dele, tem cliente seu que nada. Jorge, mas aí eu vou fazer esteira com o cara que nada? Não, mas você vai orientar ele a fazer um determinado volume de treino de natação, que é um treino cardio na água. Se você não souber, você pode deixar o critério dele. Porém, até porque geralmente o cara que nada, ele já tem um histórico de natação antes. Enfim, ele pode jogar tênis, como eu jogo. Então, eu percebi que para que eu melhorasse a minha resistência, eu teria que colocar mais treino cardio. Quando eu não treino específico, eu faço a minha bicicletinha, até para fazer uma recuperação ativa. Agora, quando eu tenho treino com o meu coach de tênis, eu dou o meu máximo. E o tênis, ele tem um misto de potência com resistência, depende muito do ponto. Porém, é interessante que essa valência física, esse trabalho cardio, ele seja também bem contemplado. Então, para a grande maioria dos esportes, 40% a 50% de treino cardiorrespiratório. O cara é levantador olímpico. Tudo bem, mas esse é um caso à parte. Mas estou falando para a grande maioria dos esportes. 30% a 40% é treino de força. E 20% a 30% será de uma prescrição de flexibilidade. Por quê? Porque um cara com maior mobilidade é um cara menos suscetível a lesionar. Lembra do Romário? Toda vez que ele dava uma arrancada, que ele esticava demais a perna e repuxava o posterior dele? Será que ele estava com uma mobilidade ótima dos músculos que envolvem ali a articulação do quadril, quando ele abriu a passada dele? Não sei. Provável. Então, você tem que ter um trabalho de flexibilidade também voltado, especialmente para o aquecimento, uma flexibilidade também conhecida como mobilidade, seria um alongamento dinâmico. Enfim, então, nós temos esses 4 objetivos e a gente vai direcionar cada uma dessas valências, desses pilares de acordo com esse seu objetivo. Então, personal, quando você identificar, mais uma vez, lá na reunião de fechamento, qual é o objetivo principal que aquele seu cliente tem ao contratar o seu serviço, veja bem
cada um dos 4 principais e comece a desenhar o treino dele de acordo com as valências físicas que melhor contemplam aquele objetivo, para que você individualize, que você especifique o treinamento dele, para que ele tenha resultados. Resultado é renovação de cliente, resultado é cliente feliz, resultado é cliente te recomendando para outros clientes. Dê resultados para o seu cliente, prescrevendo exatamente o que ele precisa. Então, falando agora do segundo ponto, já que o primeiro era contemplar o objetivo que ele tanto quer, vamos analisar também as necessidades, porque às vezes ele quer uma coisa, porém, momentaneamente, ele ainda não está apto àquilo. Então, pensando muito bem nesse ponto de nível de treino, histórico de treino, que momento que a gente descobre, que momento que a gente enquadra esse nosso cliente em níveis? Mais uma vez, a gente descobre essa classificação na anamnese. A anamnese já é aquele momento onde ele já fechou com você lá na reunião de fechamento, vocês apertaram a mão, o cara já te transferiu, você já está com seu dinheiro no bolso, agora vamos trabalhar para poder fazer aquele dinheiro se multiplicar com a renovação de plano desse cliente. Então, quando você faz a anamnese, que a gente pode chamar até de treino zero, eu acho que o que é o treino zero? É um treino específico, é uma sessão específica, vamos dizer assim, onde o cara vai lá colher as informações relacionadas à avaliação funcional, composição corporal, e que também você pode colher alguma informação específica sobre valências físicas, ou seja, você pode fazer um teste de carga no ergômetro que ele gosta, para que você prescreva se o objetivo dele for emagrecimento ou performance, por exemplo. Então, o treino zero, você consegue ter informações mais precisas para poder prescrever melhor aquele treino dele. Jorge, eu preciso fazer o treino zero? Eu faria. Não necessariamente você faria, digo que você tem que fazer, mas eu faria, eu analisaria composição corporal. Ah, Jorge, preciso ficar fazendo um teste de força no leg, no supino, para saber quanto que eu vou usar de percentual de carga? Não, isso aí você usa na própria prescrição quando você fizer, pelo teste de 10 RM lá, o de 12, do teste específico do movimento que você esteja fazendo. Se você sair dele e começar com o supino, você vai testar ele no supino, depois você vai testar o próximo. Então, na própria sessão de treino, você pode fazer o trabalho de força. Então, isso pode ser treino 1. Agora, o treino 0, é importante que ele responda aquela anamnese com você. É interessante que ele execute alguns testes específicos para que você entenda como ele está naquele momento, para que você melhor direcione a prescrição dele. Então, no momento da anamnese, a gente fala lá de classificação do nível daquele cliente. Então, é importante também que você, além de classificá-lo, que você deixe aquele cliente dizer em que nível ele se encontra. Porque você pode bater o olho e falar assim, cara, esse cara aí deve ser intermediário, pelo que ele está me dizendo aqui. Você pergunta, e aí, sei lá, Paulo sempre está na área, né? Paulo, que nível que você se classificaria de acordo com o seu histórico de treino, com o que você gosta de fazer? Ah, Jorge, eu me considero um cara avançado. Você fala, caraca, aparentemente ele parece intermediário. Será que ele é avançado mesmo? Aí é hora de você tentar entender com ele o que ele vinha fazendo, para que você veja se a sua classificação ela está de acordo com a classificação daquele cliente. Então, muitas vezes você fala assim, cara, esse cara é avançado, vou já arrancar o couro dele do meu treino. Ele fala, cara, eu sou meio intermediário, apesar de eu fazer isso aqui, eu queria começar um pouquinho mais tranquilo. Interessante. A própria classificação, a autoclassificação desse cliente, falar com que você tenha o melhor direcionamento na hora da sua prescrição, porque senão você pode acabar superestimando esse cliente, ou então subestimando. Você fala, esse cara tem cara de iniciante, não é possível, vai se ver lá que ele só é, sei lá, magro, porém o cara tem uma força absurda. Eu tenho um cliente que pega peso no supino compatível aos outros clientes meus, não só meus, mas da academia, que também são musculosos, e o cara bota peso no supino. Sei lá, pode ser que esse exercício ele sempre gostou de fazer e sempre teve um treino dele, então ele é treinado naquele exercício. Pode ser que em outros não, porém no supino ele era treinado, e eu tô lá, não, supino na máquina, vamos lá, eu acho que esse cara é iniciante. Mas na verdade ele falou, cara, eu acho que eu já sou avançado, porque eu boto tanta descarga aqui, ali, e você fala, é verdade. Então, deixar o cliente se autoclassificar
é importante para o start da sua prescrição. Então, mas nada impede também, personal, que ocorram mudanças durante a jornada. Jorge, como assim jornada? Jornada é o mês, é o pacote que ele está fazendo com você. Então, às vezes, no primeiro, no segundo treino, você prescreveu alguma coisa que você falou, cara, tá um pouquinho abaixo disso aqui. Ô Paulo, no terceiro treino, eu já vou dar uma apertada. Por quê? Porque eu percebi que você aguentaria mais. Eu fui um pouco zeloso no nosso primeiro treino, porém, eu acho que você pode me entregar um pouquinho mais se eu te pedir. Então, a terceira sessão, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais intensa. Então, você pode ajustar tanto para mais quanto para menos essa jornada. Imagina que você passou lá 4 exercícios de quadríceps, uma menina que aparentava ser treinada. No segundo, ela já não está aguentando mais. O terceiro dela foi péssima execução, foi uma máquina. Vamos dizer que a cadeira extensora dela já foi horrível. Você falou, ih, cara, eu acho que eu peguei pesado com essa menina, hein? Acho que ela não aguenta fazer esses 4 não. Deixa eu tirar um exercício. Então, a mudança, a adequação do treino, do volume do treino ou do exercício específico, pô, você passou lá um levantamento terra para aquele cliente, mas ele não conseguiu fazer, cara. Você tentou, você treinou movimento, treinou progressão, movimento inicial. Tá, então vamos fazer o seguinte que aconteceu comigo. Vamos fazer o stiff, que é um pouco menos complexo do que o terra, que envolve só a articulação do quadril, especificamente ali. O terra é quadril e joelho. Foi o que eu fiz. A minha cliente se deu bem no stiff na primeira jornada, no primeiro pacote, e depois a gente conseguiu progredir de maneira muito mais facilitada para o terra. Por quê? Porque eu me dei conta que eu teria que ajustar a prescrição daquele exercício durante a jornada. Eu não vou fazer tudo com ele fazendo mal para ele falar, realmente, eu não deveria ter colocado esse exercício para você. Ou então, pô, cara, você poderia render bem mais. Então, ó, esse nosso primeiro treino foi meio café com leite, nosso primeiro mês de treino. Para falar, pô, então eu gastei lá R$1.200 à toa? Que isso? O que tu não mudou antes, cara? Então, assim, a mudança durante a jornada, ela é absolutamente normal, tá? Então, você pode fazer dessa maneira. Então, quando a gente fala de necessidade e adequa a prescrição à necessidade daquele cliente, não só aos objetivos, como a gente viu, a gente tem que entender principalmente que nível aquele cara se encontra, tá? Então, normalmente, para um cliente iniciante, se você julgar, se você classificar o iniciante e ele também se classificar iniciante, a gente sabe que um cara que está começando o treino, qualquer coisa que você prescrever, funciona. Até uma coisa sem pé nem cabeça. Quando ele não estava fazendo nada, aquele estímulo ele pode ser eficiente, mas ele pode ser um estímulo eficiente para aquele momento e mentiroso para os próximos. Pode ser que o próximo treino, que você progrediu de maneira inadequada, você possa lesionar aquele cara, ou então se você prescrever algo um pouco abaixo também, porque o primeiro foi meio aleatório e funcionou, pode ser que ele pare de ter resultado, porque ficou meio que similar ao que estava fazendo antes. E você não cumpriu a progressão de treino do cara iniciante com aquele objetivo específico. Então, pessoal, quando a gente fala, mais uma vez, de clientes iniciantes com treinos aleatórios, o resultado ele pode funcionar no início, aquele treino pode dar resultados no início e depois estagnar, porque você não fez a progressão adequada, porque o primeiro treino estava sem pé nem cabeça. Então, quando a gente fala de clientes iniciantes, eu posso dividir em 4 tipos de clientes iniciantes para você poder entender que tipo de prescrição você vai utilizar com aquele cara. Ou seja, apesar de serem iniciantes, nós temos subníveis de clientes iniciantes. É importante que você saiba que nem todo mundo é iniciante 1. Um cara já pode começar no iniciante 2, porque já vem fazendo algum tipo de treinamento anteriormente. Um cara pode começar no iniciante 3, porque apesar dele estar parado, ele chegou ao nível intermediário. Então, quando ele volta ao treino e você recebe lá não só a classificação do treino dele, né, mas também o que ele vinha fazendo, a gente fala, ó, fazia esse. Você fala, cara, esse cara já fazia coisa de intermediário. Então, eu vou deixar ele aqui no iniciante 3, de acordo com a prescrição específica aqui do 3, para que depois ele já dê um salto para o intermediário. Então, dos 4 tipos de clientes iniciantes, a gente tem aquele que é iniciante do zero, aquele cara que nunca treinou. Esse você tem que começar realmente trabalho de base, tá? Trabalho de base, no caso, básico, coisas mais simples, coisas menos complexas, movimentos com menos repetições, com cargas mais baixas, para que ele comece a se condicionar. E a gente tem também aquele cara que tem um condicionamento mínimo de experiência, porém ele está parado, como eu falei.
Ele já treinou alguma vez, só que ele está voltando, mas ele nunca chegou a se destacar assim com um treino mais específico, seja de corrida, seja de alongamento, seja de força. Então, ele é aquele cara que tem um mínimo de condicionamento, porém ele está retornando. Tem também aquele cara que está passando pela progressão. Ele continua iniciante, por quê? Porque ele veio de um subnível anterior e agora ele já está no subnível 2 e depois ele está indo no subnível 3. Lembrando que cada um dos subníveis você vai mantê-lo o tempo que você julgar necessário que ele fique ali. Vai fazer as variações dentro daquela prescrição específica. Isso é o mais bacana, pessoal. Mesmo tendo o mesmo direcionamento de treino, você pode fazer variações de exercício, de ordem, né? Usar as variáveis do treinamento de força para que aquele treino dele não seja igual. Que você faça uma progressão mesmo sem mudar a estrutura. Isso é maravilhoso, né, pessoal? Isso você tem a faca e o queijo na mão e os resultados com certeza aparecerão. Então, quando a gente fala de iniciante, a gente tem também aquele cara que é eterno iniciante. Aquele cara que você muda, mas ele está lá, ele não é muito interessado, ele talvez não treine bem, mas ele gosta da sua companhia, ele gosta do seu treino, ele quer continuar com você, mas você sabe que você não vai conseguir fazer voos tão altos e tão longe com ele. É aquele cara que minimamente ele vai chegar no intermediário, por quê? Porque ele é eterno iniciante. Pode ser talvez um idoso, né? Ou algum cliente nosso mais idoso, que a gente sabe que o nível máximo de progressão com ele é aquilo ali. E beleza, é aquilo ali, onde ele vai me responder super bem e de maneira segura. Então, esse cliente eterno iniciante, ele é realidade. E falando agora sobre clientes intermediários, quando a gente recebe aqueles clientes como nossos personagens, eles têm a maior quantidade estatisticamente, ou seja, o cara que é intermediário, normalmente, ele procura mais o personal trainer. Por quê? Porque ele já teve uma experiência passada de treino e ele não se adaptou, ou ele não gostou, ou ele não estava 100% focado no treino. Ele falou, cara, eu já sei mais ou menos treinar, mas sozinho não vou a lugar nenhum. É hora que eu vou contratar meu personal. Então, grande parte dos clientes que nos procuram são intermediários. E isso é muito bacana. Por quê? Mais uma vez, ou esse cara já treina sozinho e quer continuar progredindo de maneira mais eficiente, ou então ele tentou sozinho com outro profissional, então tentou antes, quer dizer, com outro profissional, ou então sozinho, não teve resultado, quis contratar. Cara, já tenho uma experiência, mas eu não saí do lugar, me ajuda. Então, esses basicamente são os dois tipos de clientes intermediários, tá? Mais uma vez, a gente tem aquele cara parado, mas com experiência, pô, já vinha treinando antes e fiquei um tempinho parado, mas estou voltando. Ele volta como intermediário. Ou então, aquele cara, mais uma vez, que está fazendo a progressão. Ou seja, ele veio do iniciante, subnível 1, 2, 3, veio do intermediário 1, agora está no 2, enfim. Ele está passando certinho pela progressão correta de treino, ou seja de força, aeróbico, né, cardio, flexibilidade. Não só de força, porque a gente pensa só em força. Cardio também. A gente tem diversos tipos de treino que a gente utiliza mais com clientes iniciantes, com clientes intermediários ou com clientes avançados. Lá no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram a gente tem muito vídeo bacana com esse tipo de conteúdo. Procura aí que você vai achar, com certeza. Então, missão para você, personal. Entra lá na minha lista de vídeos e procura esse vídeo específico de prescrição, tá? Níveis de treino e prescrição das valências físicas. Você vai gostar do conteúdo, eu tenho certeza. E como o cara é intermediário, a gente tem que avaliar o último treino dele, porque ele já teve experiência. Deixa eu ver o que você está fazendo para eu ver por onde eu vou agora no nosso novo treino. Aí você também avalia a quantidade de exercícios que ele vinha fazendo, quais exercícios que ele estava fazendo. Ah, ele já agachava? Não, ele só para no leg. Ah, ele já faz supino com halter? Não, ele só faz na máquina. Enfim, é interessante você não só avaliar a quantidade, mas quais exercícios ele vinha fazendo. Além disso, ele estava fazendo algum método? Então, dentro dessas três informações, quantidade de exercícios, quais exercícios, quantidade que eu digo assim, por grupamento também, tá? Não é só por treino, não. Quantidade de exercícios por grupamento, quais exercícios, e tinha algum método, e você faz a progressão. Então já fica mais amarradinho para você, tá? Então o cliente intermediário, ele é muito comum aparecer. E a gente tem também o cliente avançado, que também é comum contratar personal, mas eu acho que menos do que o cliente intermediário, porque muita gente que é avançada já treina sozinha. Então, quando a gente fala de cliente avançado, a gente não tem que avaliar somente o último treino, mas
os últimos treinos. Por quê? Se é um cara que tem bastante variação e já fez de tudo, é interessante que você tente descobrir o que ele venha fazendo não só no último, mas no penúltimo também. E, dependendo do caso, no antepenúltimo, principalmente se ele for um cliente novo para você. Se ele já for um cliente seu, obviamente você já sabe o que ele vem fazendo e você consegue fazer as progressões, tá? E assim como a divisão de treino que seu cliente avançado ele está fazendo, um treino A e B, ABC, ABCD, enfim, é interessante para você também pensar em progredir na divisão de treino do cliente avançado, que a gente tem mais possibilidades. O cliente intermediário geralmente é um treino único com um treino A e B. Avançado a gente já começa a colocar o ABC, a gente vai entender quando a gente falar de progressão. Então, entender quantidade de exercícios por grupamento para o cara avançado, entender quais exercícios ele já vinha fazendo e ver quais métodos para que você também utilize métodos mais avançados ainda. E falando agora, Jorge, em outras modalidades que não sejam o treinamento personalizado, como o treino em dupla ou o treino small group, eu faço um treino para cada um ou o mesmo treino para os dois ou para todos, vai que você tem um small group com 6 pessoas. Então, você tem que avaliar exatamente quem são aqueles clientes. Eles são parecidos, lembra da individualidade biológica. Mesmo eles sendo parecidos, eles podem ser diferentes e ter respostas diferentes ao mesmo treino. Enfim, então isso é um ponto muito sutil para que você deixe, mais uma vez, como é o objetivo dessa live, a prescrição mais específica para esse seu cliente. Então, pode ser, por exemplo, eu dou aula para um homem e para uma mulher de manhã, segunda, quarta e sexta. É um homem e uma mulher. Apesar de eles fazerem aula no mesmo horário, cada um tem o seu treino específico. Assim como eu já dei aula também para um homem e para uma mulher que tinham objetivos específicos e que esses objetivos prioritariamente eram ligados à saúde e emagrecimento. Então eu padronizei o treino de força e o treino cardio deles. Por quê? Porque eles me aparentavam, quando a gente começou, estarem no mesmo nível de condicionamento e funcionou super bem. E esses meus clientes iniciais, homem e mulher, eles já têm objetivos musculares diferentes. Ambos querem um trabalho de hipertrofia. Quando o cara quer emagrecimento, eu já pude utilizar para pessoas de sexos diferentes o mesmo treino. Isso vai muito do seu feeling personal. E vai muito também desse cliente que está treinando com você. Então, obviamente, o small group é mais difícil. Geralmente é o mesmo treino. A não ser que tenha alguma pessoa que tire o exercício de algum aluno iniciante, enfim. Mas normalmente a gente nivela pela média. Quando eu tive a minha consultoria lá, né, o meu trabalhinho funcional no condomínio que eu morava, eu já tive para mais de 20 clientes, o que eu fazia? Eu nivelava pelo meio, porque eu não descondicionava o cara que ia treinado e também não matava, não superestimava o cara iniciante. Aí eu falava, olha, você vai fazer o seu ritmo e com o peso que você achar adequado para você. E funcionava super bem. Então, nesse caso, apesar de ser um treino específico, eu deixava bem claro que para aquela assessoria que eu tinha, o objetivo era muito mais saúde, qualidade de vida e emagrecimento pelo gasto calórico do treino. Então, dependendo da modalidade de CDE que você tenha, a gente também tem um conteúdo de modalidades aí nos nossos canais. É o treino personalizado, treino em dupla, consultoria online, né, onde você só entrega o treino online também, o personal online e o small group. Eu também tenho um casal online, que eles treinam juntos, porque eles estão em casa, o material é escasso. Uma vez ou outra eu direciono mais braço para ele e um pouco mais de glúteo para ela, mas de maneira geral, como os dois jogam vôlei, né, e gostam desse objetivo de treino para esporte, o treino é padrão, eles só ajustam a carga cada um deles. Então, analisa o seu cliente, mais uma vez, para que você, quando tenha algum caso que não seja treino personalizado, para que você direcione o melhor treino e contemple, mais uma vez, de maneira específica e individualizada, mesmo que seja em duplo, em grupo, cada um desses seus clientes. Tá? É hora do personal ter feeling, ter o tato da prescrição, que ele vai ganhando com a experiência que ele tem no mercado. Obviamente, ele vai melhorando à medida que ele vai prescrevendo mais treinos e tendo situações similares. E o terceiro e último ponto, personal, como eu falei, não adianta você entender o objetivo daquele seu cliente, analisar as necessidades daquele cliente, pensar numa prescrição maravilhosa, se você não levou em consideração a frequência semanal desse cara. E veja bem, mais uma vez, a frequência semanal para todas as valências físicas, e não somente para força, não somente para aeróbico e não somente para flexibilidade. Ou seja, você tem que conhecer esse seu cliente,
para que você individualize essa prescrição e essa distribuição de valências de acordo com a frequência semanal dele. Então, isso é muito interessante. Ou seja, pode ser que um cara que venha 2 vezes na semana com você somente, não venha mais sozinho, que você faça as 3 valências da mesma sessão. E esse cara tem que ficar mais de 1 hora. Ele vai ficar 1 hora com você, que é o tempo do seu treino. Por isso você vai pedir, fulano, agora é legal você também ficar mais 20 minutinhos para fazer um pouquinho de treino aeróbico. Tá? Sozinho. Mas ó, tô de olho em você. Enfim. Brincadeira, obviamente que você vai orientar. Mas pode ser que algum cliente seu também treine com você 2 vezes na semana e 2 vezes sozinho. Então você fala, cara, olha, para o seu objetivo que é saúde, eu vou equilibrar as valências físicas, todos os dias você vai fazer um pouquinho de flexibilidade. Mas comigo, a gente vai fazer 2 vezes treino de força e sozinho você vai fazer 2 vezes o treino aeróbico. Então, ficou ali equilibrado, 40-40, e eu distribuí os 20% da flexibilidade em 5% em cada dia. O pessoal não conseguiu entender mais ou menos? Então, você vai distribuir as valências físicas de acordo com os objetivos e de acordo principalmente com a frequência semanal daquele cliente, porque senão o que você prescreveu para ele vai por água abaixo, porque não é a realidade dele, não é compatível com os horários dele. E um treino incompatível, ele é um treino ineficiente, por mais eficiente que ele seja. Mas por que ele é ineficiente? Porque o cara não consegue fazer. E o que ele não consegue fazer, ele não tem resultado. Então, pessoal, mais uma vez, pense nesses 3 pontos específicos da prescrição. Analisar os objetivos, entender a necessidade e o histórico de treino. Os objetivos a gente descobre no momento do fechamento, as necessidades e os treinos na anamnese e a frequência semanal na anamnese também, que você vai perguntar, cara, vamos lá, quantas vezes na semana você vai treinar comigo e sem mim, que você pretende? Lá na anamnese o cara vai te especificar tudo e você, de acordo com o objetivo dele, vai direcionar essa prescrição e vai distribuir de acordo com a frequência semanal. E dessa maneira, pessoal, mais uma vez, como é o objetivo dessa live de hoje, você vai individualizar a prescrição de treino para aquele seu cliente. Lembrando que, mais uma vez, pessoas similares podem responder de maneira diferente ao mesmo estímulo de treino. Então, mais uma vez, é interessante que você destrinche cada um desses seus clientes e direcione o treino mais adequado para aquele momento. O melhor treino? Não existe treino melhor, existe treino mais adequado. Por quê? Porque esse treino que você está fazendo hoje, você pode trocar e voltar nele novamente. Então, pode ser que esse treino que você fez e deu resultado, não dê na próxima vez. Então, vá analisando fase por fase, subnível por subnível, da prescrição do iniciante ao avançado, e você vai direcionando e vai individualizando mais uma vez a prescrição. E eu tenho certeza que com esses resultados que você entregará para o seu cliente de personal, ele vai se fidelizar, ele não te larga por nada, só te larga em situação extrema. E se ele te largar, não tem problema, porque ele já vai ter feito o seu nome na redondeza. E a gente sabe que hoje em dia, com o advento da tecnologia, ele vai fazer o seu nome online também. Então, você pode ter clientes online, consultorias online, clientes presenciais. E mais uma vez, não estou falando de agenda, pessoal. Para você faturar mais de 10 mil reais por mês, não se ligue somente à agenda cheia, mas cobre o valor justo pelo seu serviço de qualidade. Então, estamos encerrando por aqui essa live. Ela vai ficar disponível imediatamente agora no nosso canal aqui do Instagram e ela também vai para o YouTube muito em breve. E se você perdeu as 3 últimas lives, você também encontra as 2 iniciais no YouTube e no Instagram e a de ontem também aqui no Instagram. Resumindo, entra lá nos canais e se delicie com aquele conteúdo que vai fazer você ficar cada vez mais perto desse faturamento de 10 mil reais por mês, que é o nosso grande objetivo. Então, lembrando que essas lives são um aquecimento para o nosso evento personal 10K para cima, que vai ocorrer no dia 16 de março, que hoje você descobriu que é o meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 16 de março. E esse presente, que na verdade eu estaria ganhando, eu estou entregando para você, personal, que assim como eu, visa o faturamento superior a 10 mil reais por mês. Então, dia 16 de março, 8h30 da noite, a gente está junto,
no nosso evento Personal 10K para cima. Mas não se esqueça, até o dia 16 a gente tem ainda mais 6 lives para serem feitas, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta é o nosso evento. Então eu fico por aqui, agradeço muito quem conseguiu entrar e quem não conseguiu por outro motivo, a live vai estar disponível agora mesmo. Então pessoal, um grande abraço